som. Davi.
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, nação santa do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quantos profetas nós temos aqui? Quantos profetas nós temos aqui? Nós somos profetas do Senhor. Há uma palavra de Deus que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, como profetas adoradores, estamos aqui mais uma vez felizes, agradecidos a Deus, porque nós estamos no melhor lugar. Nós estamos na casa do Senhor, amém? Você pode fechar os seus olhos? Você pode levantar as suas mãos como um profeta nessa noite e começar a profetizar aí do seu lugar. Palavras de bênção, palavras de gratidão. Vamos iniciar este culto agradecendo a Deus e profetizando. Ser um instrumento de Deus nessa noite para profetizar uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua nação, ou sobre a nossa cidade. Aí do seu lugar começa a declarar: Senhor, profetizamos o melhor de Deus para essa terra. Profetizamos, Senhor, uma boa colheita para essa nação. Profetizamos, Senhor, o melhor de Deus que está por vir sobre nós. Independente do que aconteça, Pai, o povo de Deus, ele estará firme e forte, cumprindo as promessas do Senhor. Aí do seu lugar profetize. Comece a declarar: Senhor, eu abençoo a minha casa. Senhor, eu libero uma palavra de vida sobre a minha casa. Eu libero uma palavra de vida sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu casamento. Eu profetizo, Senhor, palavras de vida sobre os meus vizinhos. Oh, Senhor, nós profetizamos, Pai. Estamos aqui para declarar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre nós. Por isso nós não nos abalaremos, pois nós estamos firmados em Ti. Em cada promessa, Senhor, em cada promessa que o Senhor entregou a cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por todo amor, para Te agradecer por cada misericórdia que se renova. Oh, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Você que está aí na sua casa, comece a declarar palavras de vida também. Seja um instrumento na sua casa onde você está. Comece a declarar vitória. Comece a declarar que o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de conquista, é um Deus que vai estabelecer o seu reino sobre essa terra. E isso é uma promessa para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos iniciar este culto declarando a cura da nossa nação, a cura da nossa cidade, a cura do nosso Brasil. Vamos declarar juntos? Deus, sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara. Deus, sara esta nação com o Seu poder, com o óleo da Tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Receba o amor de Deus. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Ele fez, colocou sobre ela a sua mão
derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação. Olha o que aconteceu. De uma forma, Ele se apaixonou por cada um de nós. Um dia Deus olhou e por ela, de uma forma, que o que Ele fez, declare. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, liberando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, declare, profeta. Nós profetizamos, Senhor, nessa noite. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo. Derrama da tua unção sobre nós, Senhor. Derrama do teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama do teu Espírito de ousadia. Derrama do teu Espírito sobre os profetas aqui nessa noite. Derrama, Senhor, sobre cada família aqui representada. Derrama da tua unção. Derrama da tua unção, Senhor. Derrama da tua unção. Oh, precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos do teu amor. Precisamos, Senhor, de ti. E é por isso que estamos aqui. Estabeleça, Senhor, a tua vontade. Estabeleça o teu reinado. Estabeleça o teu reinado de justiça. É isso que nós queremos profetizar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, profetiza. Esse é o nosso Deus. Ele ama a justiça. Oh, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Você pode glorificar aí do seu lugar? Há uma promessa. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás. Oh, e nós iremos viver eternamente no reinado dele. O reinado de paz e alegria. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa festa No nosso Deus. Que se os céus fechados se abram, teu teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Deus de Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Diga! Aleluia! Nós nos revestimos da autoridade de Jesus e declaramos que a nossa fé está no Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Aleluia! A nossa esperança está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Porque é uma promessa que Ele virá buscar uma igreja que sente falta dEle, uma igreja que anseia em estar com Ele. E nós estamos aqui porque a nossa fé está sendo renovada para esse dia. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Isso nos alegra, Senhor. Isso nos alegra. E nós queremos nessa noite, venha preparar, Senhor, os nossos corações.
Venha preparar, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos te encontrar. Casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana.
sempre Cantaremos a ti, Senhor. Aleluia. Esse mesmo Espírito, feche seus olhos. Que nessa noite nós possamos abrir todas as portas dos nossos corações, para que o Rei da Glória possa entrar com a sua abundância de glória, com a sua abundância de amor, com a sua abundância de salvação. Amém. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Nós te convidamos hoje aqui, Senhor, declare mais uma vez. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Vamos declarar juntos. Quem é? O nome dele é Jesus, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Declare: o Rei da Glória, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Quantos aqui querem ser cheios do fogo de Deus? Quantos aqui querem ser consumidos com essa glória? Eu creio que nessa noite
algo espiritual está acontecendo, e nós cremos como filhos de Deus, que Deus já está operando milagres, que Deus já está no controle de tudo. Então levante suas mãos, feche os seus olhos e deixe este fogo te consumir, deixe este fogo arder em você. Declare: eu quero ser cheio, eu quero ser consumido. E nessa noite nós veremos grandes coisas acontecer, porque o Senhor já está trabalhando, amém? Ele trabalha em silêncio, e a última palavra é de Deus. A última palavra não é do homem, é de Deus. Aleluia! Então, se você crê nisso, vamos declarar que Ele está vindo com teu vento impetuoso, e vai queimar, e vai queimar. Aleluia! Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui. A igreja declara agora: vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento. Sopra em nós, Senhor, o teu vento. Aqui estamos, Senhor, aqui. E como grande coral nós declaramos: vem como labareda de fogo. Irmãos, a adoração tem poder, declare mais forte. Vem como labareda de fogo, vem como. Aleluia, há uma grande guerra espiritual nessa noite acontecendo, e nós cremos que nós somos vencedores, porque o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, e ele já está derrotado, ele já é derrotado, e nós como filhos de Deus vamos vencer. Aleluia, declare: pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Comece a orar em língua nessa noite. Comece a falar com Deus. Comece a declarar palavras sobre o nosso Brasil, porque nessa noite está acontecendo algo muito importante, e nós somos bocas de Deus aqui na terra. Então abra a sua voz, abra a sua boca e comece a declarar, porque nós estamos travando nessa noite uma guerra espiritual. Oh Jesus, nós somos mais que vencedores, Deus. Nós cremos, Senhor, que o controle está em tuas mãos. Tu tens o poder de tudo, Jesus, e o Senhor fará aquilo que for melhor para nós, aquilo que for melhor para nossa nação. E nós falamos e refrisamos isso, que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Adore a Ele. Adore a Ele.
Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo aqui. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Ele vai te tocar. Ele vai te curar. Ele vai curar a nossa nação. Ele vai curar a nossa nação. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a honra, todo louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre, amém. vocal. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre, amém. a igreja. Mais uma vez, a igreja. A Ele a Os homens cantam, as mulheres glorificam. A Ele a Mais uma vez, os homens. A Ele a Os homens glorificam, as mulheres louvam. A Ele
Mais uma vez as mulheres. Neste momento, uma guerra está sendo travada nas regiões celestiais. Os ares do Brasil estão sendo atacados por principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. O inferno concentra toda a sua força contra a nossa nação. Mas neste momento a Igreja de Cristo se reúne para adorá-lo. E entregamos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, porque somente Ele é digno. Oh, Rekashelamanayasa. Vamos orar um tempo em línguas, vamos orar um tempo do Espírito Santo. Oh, Rekei Karamanahasha. Oh, Rekei Karamandeyasherikei Kondonosu Rekalamanayasha. Oh, re re que candalaste ramanderisce. Oh, rique candalava surre manalaste. Oh, rine ne casteria yashala bahaso. Oh, rine ai hande cando namaste di malasi che ne kaya sharre malabasurre mene yashi. Oh, rike kankare haya la manasteria la yashike kandalasu. Oh, re kaya hamalabaya ha shelean delehas. Oh, re re re, oh, reba. Endene candarelo si remandeleaste o shireke o rirande rike candarashalare onde cari shake stova onde rishare ke handas shurikanda la sorivava. Oh, ribava soreke calavasto. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, oh, arabalabasa, aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga: irmão, o Senhor vai te usar no tempo de avivamento. Te prepara, porque algo de sobrenatural vai acontecer sobre o Brasil, independente de qualquer coisa, em nome de Jesus. Podemos assentar. Gostaria de fazer uma oração para Marina de Lima, lá de Vargem. Ela está adoentada e precisa de um milagre. Quantos aqui creem no milagre? Vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a Marina de Lima
E cremos que a tua graça neste momento alcança a sua vida. Em nome de Jesus, tu tens poder de curar o seu corpo, de mudar todo o quadro clínico e de devolver a sua saúde. Em nome de Jesus, Pai, cuida dela. Colocamos a sua vida em tuas mãos. Também nós oramos pela Ivone, que perdeu o seu marido por conta de um AVC. Tem misericórdia, Pai, dela, da família e de todos, em nome de Jesus. Também conforta o coração do João, que perdeu a sua mamãe. Em nome de Jesus, conforta o coração da família, Pai. Em nome de Jesus. Oh, recala babaja. Aleluia. Glória a Deus, amém. Gostaria de agradecer muito a todos vocês que chegaram um pouco mais cedo para nos ajudar a cuidar da igreja. Choveu torrencialmente ontem. Eu acredito que as calhas estavam entupidas por conta das árvores, das folhas. E por causa disso, acredito que houve sobrecarga. E a calha não deu conta, então a água entrou dentro da igreja por conta disso, que o chão está manchado. Mas semana que vem já vai dar tudo legal. Mas eu fiquei tocado quando eu vi a igreja no estado que estava, irmãos. E eu louvo muito a Deus pela vida do Daniel e da Michele. São muito responsáveis no ministério. Eles chegam geralmente por volta das 6 da tarde, 1 hora antes do culto. E eles se depararam com esta situação, me relataram. E a Michele já tinha encaminhado para o grupo quem pudesse vir mais cedo para nos ajudar, para poder deixar a igreja em ordem para o culto, para que pudessem vir. Então eu gostaria sim de agradecer muito a cada um de vocês que se prontificaram a vir, a limpar, secar, arrumar. Vocês são uma grande bênção para Deus e uma grande bênção para este ministério, em nome de Jesus, amém? Esta semana nós vamos fazer a verificação das calhas, nós vamos ver o que aconteceu de errado, para poder cuidar direitinho, substituir as placas de forro que caíram, e, enfim, cuidar da casa do Senhor, porque ela é muito importante e especial para nós, amém? Não dá para frequentar uma igreja sem amar a igreja, ou seja, não dá para fazer parte dela, né? Frequentar, tem gente que frequenta sem compromisso, mas tem gente que ama, e se você não ama a sua igreja, você precisa amar. Sabe por quê? Porque nós amamos você, independente dos seus defeitos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: olha que eu tenho muitos. Esse é o nosso momento de humildade, né? Tem irmãos aí que não falaram não é? A modéstia não me deixa ser humilde. Mas enfim, eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês. Ainda as eleições estão transcorrendo. É só pela misericórdia de Deus. Estamos debaixo da sua onipotente mão, é ou não é? Eu gostaria que você que está em casa, no trabalho, em trânsito, viajando, está cultuando conosco, pudesse compartilhar, tanto pelo Face como pelo YouTube, o culto desta noite. Compartilhe o link, para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Nós temos ouvido assim testemunhos tão bonitos de pessoas que não tinham por hábito assistir ou cultuar conosco através da internet, e passaram então
a fazê-lo por conta de alguém que mandou pelo WhatsApp o link, ou que acabou enviando por outros canais o link, e a partir daí, estas pessoas começaram a nos acompanhar, e Deus está fazendo uma obra linda. Temos pessoas em muitos lugares assim que nem imaginávamos, de pessoas que estão acompanhando os nossos cultos com uma certa frequência. Isso é maravilhoso. Nós queremos que muitas pessoas sejam tocadas pelo Evangelho e se rendam a Cristo. Esta é a nossa missão, é por isso que aqui estamos, é para isso que esta igreja existe, e que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para que Bragança seja alcançada, a região, estado, Brasil e mundo, amém? Praticando Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante como a gente pode, alcançar o mundo através da internet. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, se eu consigo abrir aqui. Então, pessoas assim de tantos lugares dos mais variados, que cultuam conosco. Aí eu aproveito e mando uma saudação para eles. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar, espera aí. Vamos ver, está aqui. Enquanto isso, glorifica ao Senhor, aleluia. Vamos ver. Olha só, nós temos até a métrica daqueles que assistem os cultos. Nós temos 2,6 mil de mulheres e 1,100 de homens. São 30% de mulheres, 70% de mulheres e 30% de homens, faixa etária de 25 a 34 e 35 a 44, obviamente que nós alcançamos outras faixas etárias. Olha que interessante isso aqui que eu vou passar para vocês, ó. Em Bragança Paulista nós temos 2.300 pessoas que nos seguem, é isso? Aí depois nós temos em São Paulo 155, em Atibaia 73, Rio de Janeiro 26, Extrema 25, Vargem 25, Campinas 24, Guarulhos 23, Pouso Alegre 20, Fortaleza 16. Aí nós temos outros países, vamos ver em outros países. No Brasil nós temos 3.700 pessoas, Estados Unidos 9 pessoas, Portugal temos 6 pessoas, Paraguai 6 pessoas, Hermanos em Jesucristo, Angola 5, Moçambique 5, Japão 4, agora lá é Combauá, Ohio, já? É que é verdade, lá agora é dia. Então tá bom, vem cá, você vai fazer uma saudação, vem cá, para o povo japonês. Então você vai dizer assim que está feliz, Nihon ni iru minasan. Nihon ni iru minasan. Ore tachi no gankou ni ite kurete, ore tachi wa totemo ureshii desu. Arigato. Ok. Aí nós temos Japão,
4, Colômbia 3, Vietnã 2, Espanha 2. Então, enfim, agora é interessante, isso aqui é bom falar para vocês também, para vocês entenderem a força da mídia, né? Olha só, nós temos 3.797 pessoas que curtiram alguma coisa no nosso Face. 4.765 pessoas estão seguindo a Igreja da Fé Cristã. Tivemos 4.868 check-ins. Então, sempre quando você chegar na igreja, você faz o seu check-in, registrando a sua chegada. As pessoas vão ver que você está numa igreja e elas vão ter curiosidade de perguntar para vocês sobre alguma coisa. Legal? Temos lá os vídeos, já mostramos do YouTube, para você poder ser edificado na fé em nome de Jesus. Esta semana, nós vamos enviar para o grupo de transmissão as ministrações feitas pelo pastor Giovanni Rodrigues, falando sobre o espírito de Jezabel no meio da igreja. Então, aqueles que fazem parte do grupo de transmissão vão receber este vídeo. Eu gostaria que vocês pudessem assistir novamente, porque isso traz cura para a nossa igreja. A vacina que precisamos muitas vezes para impedir que o diabo destrua uma obra tão linda como Deus constrói no meio não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também. Para você que não está no grupo de transmissão, você pode entrar no YouTube e encontrar lá as ministrações do pastor Giovanni Rodrigues. Ele esteve na nossa igreja, ministrou, foi assim um tempo de cura para o nosso ministério, foi maravilhoso. Então, de tempo em tempo, nós temos que voltar a receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nos curar, sarar e nos dar saúde espiritual. Amém. O irmão Ronaldo veio hoje? Não, está no churrasco até agora. O irmão Armando, ele tem 2 nomes, o pessoal chama de Ronaldo, não é Ronaldo o nome dele, e chama de Armando, né? O culto começou já, irmão. Cansou, aqueles irmãos tradicionais para Deus é cobrar. Mas quero agradecer ao carinho, estivemos juntos hoje, estive com a Fátima também. Cadê a Fátima? Está ali, nossa querida, recém-chegada da Espanha, junto com a, Puff que chama a cachorrinha? Com a Puff, foi viajar também, ela voltou latino e espanhol. Ela sorri e late em espanhol, agora tanto somente. Muito bem, tivemos algumas pessoas que fizeram aniversário essa semana, né? Vamos me ajudar para lembrar? Nós tivemos a Jaqueline do Leandro. Ela está aí ou não? Jaqueline do Leandro? Não, por conta das eleições, eu já supunha. É igual ao fim de campeonato de futebol, né? Só os mais crentes que vêm. Final de novela, último capítulo, mesmo sabendo que vai ter no sábado, na sexta, não vem. Tempos modernos. Mas depois o senhor trata isso, né? Então vamos lá, Jaqueline fez aniversário, quem mais? Me ajudem. Sexta-feira teve bastante gente. Oi? A Neide Luziano, glória a Deus, parabéns. Maria Conceição, aleluia. O Carlos fez aniversário, Carlos? Hoje? Então, saindo da igreja, todo mundo vai na casa dele hoje comer um churrasco e pizza. Parabéns, Carlos. Quem mais, Michele? A Fia, verdade. Parabéns, Fia, beijo no coração. A Fia está aqui ou está em casa? Ô, Fia, Jesus. Sua mãe, hoje ela está aí, ó.
Na sexta-feira disseram que você estava dormindo, então eu falei, vou mandar beijo e abraço só no domingo. Parabéns, viu? Muito querida, muito amada. A nossa Naide. Mas o nome é Lenaide. Acertei? O pessoal chama de Naide, mas o nome dela é Lenaide. A irmã do Lucas chama Lenaide também. Quem mais? Esses nomes a mãe põe só para chamar quando está brava, né? Lenaide! Não é? Quando está tudo bem, chamou Naide, está bem. Mas quando fala Lenaide, chamou o nome inteiro, é bucha, né? Quero agradecer aos irmãos queridos que chegaram de Blumenau, Santa Catarina, foram passar férias lá e me trouxeram uma lembrança. Muito obrigado, viu? Que Deus possa abençoar muito vocês, tá bom? Lucas, você está melhor? A moto derrubou o Lucas esses dias, deu uma ralada no joelho, por isso que ele está mostrando essa perna feia. Deus abençoe, viu, filho? Que bom que você está inteiro. Mais alguém? Não? Glória a Deus, porque o Douglas está aqui, Rogério está aí, Renata está aí, eu vi o João lá, Suelen, glória a Deus, irmão Júlio, irmã Elaine. Essa semana foi tomar um café com a Janaína, chique, hein? Vocês são metidos demais. Eu pego o irmão aqui, eu vou lá no Charas, na praça, vocês vão lá na Luca Garcês. Jesus, ainda bem que pagou com o cartão do Júlio. Brincadeira, Júlio. É nada. Amém. Glória a Deus. Amados, existe uma unção aqui nesta noite. Eu acredito que esta unção está sobre toda a igreja do Brasil. Eu acredito que neste momento está acontecendo um mover espiritual sobre a nação brasileira. Eu não sei dizer para vocês ao certo o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Uma coisa eu sei: Deus é Deus e continuará sendo Deus sobre a nação brasileira. E nós estamos sensíveis a algo que o céu está nos entregando nesta noite. Eu percebi isso na hora da adoração, quando vocês estavam adorando. Este momento é muito importante, é um momento de entrega, e não pode ser uma entrega parcial, tem que ser uma entrega total. Você precisa se desconectar daquilo que é carnal, daquilo que é humano, daquilo que é natural, e você precisa entrar numa outra dimensão. É isso que te garante receber de Deus aquilo que o céu tem para você. Se você chega aqui e não compreende isso, não dá este passo necessário para entrar na presença de Deus, você sai daqui do mesmo jeito que você entrou, ou pior ainda, de como você entrou. Hoje eu tenho uma palavra especial para poder dar para a igreja, e esta palavra nós ministramos de tempo em tempo, e também reservamos alguns minutos em todos os nossos cultos para poder trazer uma palavra de revelação ao coração daqueles que servem a Jesus. Todos nós, independentes, ou melhor, independente de qualquer coisa, nós vivemos no mesmo mundo. E Jesus disse: neste mundo tereis aflições. E tem crente que bota ponto final onde é vírgula. E o versículo continua: mas tem de bom ânimo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: mas tem de bom ânimo. Para outra pessoa: mas tem de bom ânimo. Neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Vocês vão vencer também.
A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não deixa o inimigo te impressionar, não. Parece que ele é o que não é, e nunca vai ser, porque maior é o nosso Deus, maior é aquele que servimos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Rei, Ele é tudo para nós. Então a tua relação com Ele não pode ser uma relação meramente religiosa. Você tem que viver aquilo que está por trás da letra preta escrita em papel branco. Você precisa da revelação para viver isso. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mil cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Falando nisso, eu quero aqui me solidarizar com a igreja El Eloí ou El Elyon, que caiu uma árvore. Deixa eu ver aqui. Caiu uma árvore enquanto os irmãos estavam cultuando, mas, glória a Deus, não houve mortos. Alguns, acho que 2 irmãos foram feridos, mas sem gravidade. Deixa eu olhar aqui. E a árvore caiu em cima dos carros. Realmente a chuva foi muito forte, né? É El Elyon, mas é num bairro do Agudo. El Elyon, do bairro do Agudo. Então aqui eu quero me solidarizar com os irmãos desta igreja. Vamos orar, nós nos colocamos à disposição também, se precisarem de qualquer coisa. Nós estamos aqui como irmãos em Cristo, família de Deus, para poder ajudá-los. Amém? Então nós precisamos compreender o propósito de Deus para a nossa vida neste tempo. Por quê? Porque hoje nós andamos muito no racional. E você sabia que esta geração, ela está sendo treinada para viver de uma forma passiva. Quando você está na frente da TV, quando você está no celular, quando você está navegando na internet, você não percebe isso, mas você desliga e você fica passivo. E quando você fica passivo, é o momento onde a porta está aberta e você vai receber toda sorte de influência. E por detrás desta influência estão os espíritos malignos, que podem te atacar de várias formas, e você não percebe. A palavra diz assim: o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo abatido, o meu povo perece, o meu povo sofre pela falta de conhecimento. E você precisa buscar este conhecimento, e de uma forma muito disciplinada, senão este conhecimento não vem. E o inimigo das nossas almas tem feito o que com esta geração? Tem trabalhado a desprogramação. Por exemplo, a pessoa vem num culto, ela entra na internet e ela vai ver alguma coisa que vai contra aquilo que foi pregado, que é bíblico, que está na palavra e que foi ministrado. Hoje tem muita coisa na internet que não edifica a tua fé em Cristo. Então você tem que saber separar a carne do espinho. Tem coisa que você come, mas tem coisa que se você comer te engasga, te mata. Então você precisa se preocupar com a tua saúde espiritual. Você sabia que pela primeira vez na história da humanidade,
Os filhos têm um QI abaixo do QI dos pais. Eles têm um diploma pendurado na parede, mas eles não têm esta questão que a outra geração tinha, que exercitava as suas faculdades mentais independente de um curso universitário ou técnico. Outras gerações eram muito mais inteligentes. Esta geração é mais... Às vezes chutou aí algum fio. Não é aí? Não, aqui, aonde? Foi aí? Como? A energia do altar. É a energia do altar. Deve ser alguma coisa aí. Aqui não é, não. O pessoal olha e fala assim, é a energia do altar. Eu falei, deve ser ali. Aqui não é. Mas por conta dessa chuva, a gente tem que fazer uma revisão geral. Então, essa geração é uma geração mais mecânica. Essa geração, ela age mais no automático. Pode ver, essa geração é uma geração que não tem discernimento natural, quanto mais discernimento espiritual. Essa geração está aceitando tudo. Para essa geração, tanto faz como tanto fez. Essa geração é pior do que a geração de Woodstock, a geração do paz e amor, mas a geração da revolta, do protesto, da rebeldia. Então, esta geração é uma geração que está doente. Imagina que esta geração é conhecida como a geração dos imprestáveis. Imagina como que isso é forte. Por quê? Porque hoje o adulto é um adultescente. Ele não quer saber de trabalho. Ele mora na casa dos pais até 50 anos de idade. Existem casos e casos. Existem casos que é por força da situação, mas em outros casos não, a pessoa realmente ela não tem essa preocupação, não quer estudar, não quer se preparar, não quer se aperfeiçoar, não quer aprender algo novo. Então, esta geração, ela tem sido conhecida como a geração dos imprestáveis. Eu me recuso a crer neste diagnóstico. Por quê? Nós temos que mudar isso em nome de Jesus. Lá atrás, isso começou com um doutrinamento dentro das escolas, já fazendo uma lavagem cerebral na cabeça das nossas crianças. E essas crianças cresceram, se tornaram adolescentes, se tornaram jovens, se tornaram adultos. Agora nós nos deparamos numa situação onde muitos se queixam da crise na vida financeira, econômica, material. E nós sabemos que a crise é algo real. Mas nós precisamos pensar como é que eu, como uma pessoa de Deus, filho de Deus, filha de Deus, vou vencer toda e qualquer situação na área econômica, financeira e material. Diga, a Bíblia tem resposta. Mais uma vez, a Bíblia tem resposta. Então imagina, nós estamos vivendo no meio de uma geração que está adoentando, e nós precisamos resgatar esta geração, libertar esta geração, salvar esta geração. Esta geração precisa de cura, e somente a Bíblia tem poder para curar esta geração. Eu me lembro de uma senhora, eu fui na casa dela fazer uma triagem, uma entrevista com ela, porque ela nos procurou,
e ela pediu uma cesta básica por mês. E nós conversamos com ela e disse: irmã, se não tiver nenhum contra, nada contra, a gente te ajuda durante um mês. Um mês não, 6 meses. Aí fui na casa dela, ver onde ela mora, sua realidade. 2h pouco da tarde saiu um camarada do quarto, sem camisa, short, cara amassada, cabelo arrepiado, suado. Tudo bem? Eu falei: tudo. Aí ela falou: meu filho, pastor. Eu falei: seu filho? Ele tem algum problema de saúde? Não. Trabalha? Não. A senhorinha nos procurou porque ela queria que nós cuidássemos do filho dela, porque o filho já tinha feito empréstimos no nome dela, já tinha comprometido o dinheirinho dela, ela estava sem dinheiro até para comprar remédio. Aí eu conversei sério com ela. Eu falei: irmã, o braço do teu filho dá a minha coxa. Teu filho faz academia, todo bombado, sarado, para veneno de rato. Acho que ele tem dinheiro, né? Os anabolizantes. E o camarada era... Aí eu falei sério com ela. Falei: irmã, de nada adianta eu te dar uma cesta básica. A senhora vai ter que trabalhar essa questão na casa da senhora. E como que vai conversar com um camarada desse para dizer: meu filho, você precisa trabalhar, se ele odeia trabalho, ele não quer trabalhar, porque todo mundo quer explorá-lo, todo mundo aproveita dele. Olha a situação. É isso que nós estamos vivendo. Você que tem filho adolescente, filho na juventude, filho entrando para a fase adulta, você sabe que precisa dar direcionamento. Se você mimar demais, vai estragar. Tem filho que, se a mãe pedir: meu filho, coloca o lixo na rua, ele pergunta: onde é a rua, mãe? Ou senão vai me implicar, falou: que é isso, eu não vou botar lixo na rua não, põe a senhora. Ou senão você pede, ele esquece o lixo lá. E essa geração tem muito disso. Esqueci, mãe. Tudo esquece. Fica a noite inteira no celular, vai dormir na sala de aula. Rendimento é péssimo. Então a igreja, ela precisa entrar em cena, e somente pelo Espírito Santo de Deus é que algo pode mudar lá. Nada está perdido. Se você depender de Deus, Deus vai tratar a sua família. Geralmente, a gente chega na casa de alguém, ou esta é uma das reclamações. Por exemplo, marido trabalha e trabalha duro. Diga: isso eu sei. Vamos lá, vamos melhorar. Isso eu sei. Só que daí a esposa também trabalha, e o trabalho dela não é mole. Ela trabalha duro também. Aí o marido chega no final de semana, como é que funciona? É sofá, celular, dormir. Se você é de Deus, preste atenção. Por que a tua vida espiritual está comprometida? Eu vou te falar. Você não ouve louvor e adoração, você só ouve música secular. Aí depois você vai reclamar de como você está espiritualmente, porque tudo aquilo que você está ouvindo é uma autossugestão, uma reprogramação, é algo que você está colhendo sem perceber, e aquilo vai te matando, vai sufocando espiritualmente. Começa a analisar a letra das músicas, fala de traição, fala de pagar de volta.
Eu nunca tinha ouvido aquelas músicas de uma cantora aí que morreu, mas ela tinha raiva de homem, né? Porque era só música de... nem sei como é que chama. Como é chamado o estilo de música dela? Como? Hã? Sofrência. Isso é a rocha, né? Mas sofrência. Não vou chorar por você, vou pagar com a mesma moeda, vou achar alguém melhor, vou passar na tua frente, vou rir para você enquanto você chora. Aí você ouve um negócio desse, isso edifica espiritualmente, gente? Não. Aí olha só, música só secular, não houve louvor, não houve adoração. Segundo, não ora. Tem gente que chega com um problema, eu digo assim, irmão, está acontecendo isso porque você não tem vida de oração. Ele diz, ô pastor, eu oro sim. Porque quem ora pode passar por um deserto, por um estreito, por um aperto, pelo vale da sombra da morte, mas ele tem fé, ele crê, ele tem paz, ele descansa, ele espera, ele sabe que Deus vai cumprir a sua promessa. Não é se Deus vai cumprir, Deus vai cumprir a sua promessa. Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Não ora, não tem uma vida de oração, não jejua, pelo menos 2 vezes por semana, reserva um tempo para jejum, e nesse tempo de jejum é o tempo que você está mais próximo de Deus, com o pensamento ligado com Deus, não fala palavrão, não, tem gente que, não pastor, parei de fumar, como? Eu comecei a fazer jejum, eu tinha que ficar sem fumar, eu deixei de fumar, agora não faz mais falta. Eu falei, aleluia, deixou de beber, deixou de usar droga. Teve um irmão que falou, pastor, morri com 15 pino. Eu falei, que é isso, irmão? 15 pino, o que é isso? Eu falei, eu comecei a orar aí, jejuar, aí aconteceu algo muito louco, pastor. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, o senhor não imagina o que aconteceu, pastor, eu estava cheirando assim, sabe, e eu estava muito louco, cheirava demais, e eu andava mais doido do que o Batman. Falei, e aí, o que quer dizer morri com 15 pinos? Eu falei, porque agora eu não tenho vontade mais, eu trouxe aqui os pinos para o senhor. Eu falei, não irmão, eu não cheiro. Eu pensei que ele estava me dando, né, para alguma finalidade. Aí eu falei, não, eu estou entregando porque eu não quero mais essa porcaria. Aí tinha um irmão muito espiritual com a gente, ele falou, pastor, deixa que eu jogo fora. Eu falei, o irmão tinha tido uma vida meio torta lá atrás. Falei, não, nós vamos agora na privada, vamos jogar na privada e vamos fazer uma oração, destronando esse demônio na sua vida em nome de Jesus. E naquela hora o irmão vomitou até os bagre, para não dizer os bagro. Então nós precisamos compreender que Deus está fazendo quando a gente entra na brecha. Olha só, louvor, adoração, oração, leitura, jejum, leitura da palavra. Tua vida tem que ter Bíblia. Igreja precisa participar dos cultos. O irmão ele vem assim, um falou para mim, pastor, eu não sei o que acontece, eu vou na igreja assim uma vez na vida ou na morte. Falei, tem que mudar isso, irmão, não achei muito poético isso que você falou, não. Está amarrado em nome de Jesus. Então, você precisa entender que tudo isso vai trazer a realidade de Deus na sua vida. Caso contrário, você vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Está feliz? Está satisfeito? Beleza. Agora, se você está descontente,
insatisfeito, se você quer mudança, eu estou te dando conselhos segundo a palavra de Deus para a sua vida mudar. Eu sei que não é fácil viver como você vive. Eu sei que a falta, a escassez, a necessidade, o prejuízo, a derrota, o fracasso, a frustração, a decepção, a desilusão. Amados, eu sei quanto é que dói, eu já experimentei de tudo isso. Eu já experimentei de tudo isso. É por isso que hoje eu valorizo. Eu sei o quanto é importante a oração na minha vida, o jejum na minha vida, a Bíblia na minha vida, a igreja na minha vida. Porque senão você vai tentar resolver de uma forma humana, carnal, natural, e não consegue. Daqui a pouco você para de vir à igreja, aí você tem uma marca na tua vida, sabe por quê? É a marca da promessa, você foi escolhido. Vai para o mundo, bate cabeça, daqui a pouco volta. Se não for para essa igreja, para alguma igreja. Mas que você volta para Jesus, você volta, e que você vai entrar no céu, você vai entrar no céu. Então não adianta ser teimoso. Não adianta ser teimoso. Você tem que ir para a cruz mais rápido, dói menos. O que o Senhor quer da minha vida, Senhor? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso deixar? O que eu preciso largar? Para a bênção de Deus ser sobre a tua vida. Sabe por quê? Tem gente que recebe a bênção assim. A bênção pinga. E a Bíblia fala que Deus vai abrir as portas dos céus, as janelas dos céus. A palavra fala a respeito da chuva. A chuva ela começa como uma serôdia, a chuva tímida, mas daqui a pouco ela se torna forte. Daqui a pouco ela vem para valer. E ela nos lava, nos purifica, nos limpa. O que vamos receber de Deus vai ser torrencial. As comportas dos céus vão se abrir. E você precisa crer nisso, sabe por quê? Senão você vai continuar vivendo essa vida que você vive. E você vai precisar se revoltar no teu espírito para dizer: eu vou escolher Deus. Eu tive que fazer essa escolha em muitos momentos da minha vida. Amados, eu também era muito carnal, mundano, orgulhoso, egoísta, mentiroso. Eu era muito promíscuo, depravado, pervertido. Se teve mudança para mim, vai ter para você também, irmão. Mas você tem que querer. Teu marido tem que querer, tua esposa tem que querer, os teus filhos têm que querer. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo que constrange. Quando você começa a orar sem condenar, porque tem oração que você faz condenando o marido, condenando a esposa, condenando os filhos. Deus, eu não quero que meu filho vá para o inferno, mas do jeito que ele está, eu sei que ele vai. Está amaldiçoando. Senhor, dá amor, para eu mostrar Jesus para o meu filho, no meu olhar, nas minhas palavras, no meu gesto, com o meu testemunho. A mulher vai fazer a mesma coisa, o marido vai fazer a mesma coisa, os pais vão fazer a mesma coisa. Caso contrário, as pessoas vão se fechando, vão se retraindo, elas não querem saber de Deus. Por quê? Porque ficou com raiva de nós, porque a gente falhou em algum momento, e ela não soube perdoar, não soube limpar o coração. E é assim que o diabo faz. Olha para a sua vida, pessoas que estão amarradas na área do perdão, e ministramos sobre perdão esses dias, desenvolvem patologias, doenças psicossomáticas, elas cristalizam e somatizam no corpo da pessoa. Ela sofre, vai buscar tratamento, ela toma remédio,
e nada acontece. Por quê? Não é só uma doença psicossomática, é algo espiritual. Então você precisa aprender a perdoar, mas perdoar de coração. Sabe por quê? A vida financeira amarra, a coisa não acontece. Você tem tudo para ganhar dinheiro, você é inteligente, você tem disposição de trabalhar, você já tentou tantos projetos, já fez de tudo, mas parece que quando a coisa está quase acontecendo, vem alguma coisa que de repente desmancha aquele castelo de areia. Aí você fica sempre cheio de perspectiva, você sempre tem aqueles pensamentos, e são bons, de vou chegar lá, vou conseguir, vai dar certo, e de repente acaba tudo em nada. Não consegue sair das contas, pagou o cartão de crédito, parcelou em 12, fez um juramento para si mesmo, e disse: eu não uso esse cartão maldito mais para nada, mas deixa ele aqui. Daqui a pouco, ele vai ver, tem que fazer outro parcelamento de 12 meses, porque comprometeu toda a sua renda, e bagunçou o seu orçamento doméstico. Então nós temos que ter muita sabedoria. Cartão de crédito, eles nos dão crédito, só que aquele dinheiro que nos é dado de crédito não é nosso, é da financeira, que cobra horrores de você, para te ajudar. Um amigo meu, que fez faculdade comigo, gerente de um banco, um dos mais fortes do Brasil, me disse: a nossa alegria na gerência de um banco é dar um cartão de crédito na mão de quem não sabe usar. 3 meses, 6 meses ele está aqui no banco, negociando a dívida, porque se enrolou. E é crente, hein? Falando isso. Ele falou: mas como que eu vou no banco dizer para a pessoa: não pegue não, seu Armando, porque você vai ficar endividado? Entendeu? Ele quer mais que a pessoa se endivide. Por quê? Porque ele tem as metas, ele tem que bater as metas. Então é um seguro, um cartão de crédito, é aquela venda casada. Não são todos os bancos, mas a maior parte dos bancos fazem isso. E nós somos muito inocentes ou muito tolos. Dá lá o limite, a gente usa o limite. Você sabia que os juros do limite é muito mais alto do que os juros de um empréstimo pessoal? E sempre você fica: eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir pagar. E você perde o controle. Daqui a pouco teu nome é negativado, daqui a pouco você fica descontente e larga a mão, daqui a pouco virou uma bola de neve, e você tem sérios problemas como um servo de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos cuidar do nosso nome, ter o bom nome é muito importante, ou seja, ter o nome limpo. Então eu quero falar hoje para a nossa igreja, que precisa ser curada na área das finanças, que precisam ser libertos, e que precisam entrar debaixo de uma unção, para que isso aconteça. Porque se você não tiver esse entendimento, a sua vida não vai mudar. Então preste atenção. Se você quer que a tua vida mude, primeira coisa que você vai precisar fazer é pegar uma folha de papel e marcar o que é que você está fazendo de errado na tua vida e o que é que você está fazendo de certo na tua vida. Aí você vai colocar lá: oração, não estou orando, então vou desenvolver uma vida de oração. Pode ser 15 minutos por dia. 15 minutos por dia é melhor do que nada. Depois você vai ter necessidade de aumentar isso, mas vai ser aquela fome e sede do Espírito no teu coração. Mas você já está orando 15 minutos de manhã, ora 15 minutos à noite, já dá meia hora é melhor do que nada. Você vai ler Bíblia,
Aí você vai ler de repente 15 minutos por dia. Pode ler de manhã, acorda um pouco mais cedo antes de ir trabalhar, para poder orar, para poder ler 15 minutos da Bíblia. Ou lê na hora do almoço, almoça e vai ler 15 minutos da Bíblia. Tem gente que eu vou ler 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia. É bênção? 3 capítulos por dia é melhor do que nada. Quando eu me converti, tive uma experiência real com Deus, eu lia 20 capítulos por dia da Bíblia. 20. Aí depois de um tempo, eu comecei a ler 15. Isso é importante. Então, quando eu não leio de 15 a 20, eu me sinto devedor, mas não é uma cobrança de Deus, é algo de mim. Pegar um bom livro, e ali você vai ter o resumo da experiência ministerial daquela pessoa, do sucesso daquela pessoa. São 15 minutos que você aprende com aquela pessoa do livro. Você pode de repente ler 15 minutos do livro por dia, pode ler um capítulo por dia. Sabe por quê? Nós perdemos muito tempo no ócio, naquilo que não tem valor, é um tempo perdido. O tempo que a gente fica na internet é um tempo perdido. Certa vez eu li algo dizendo que as pessoas que empobreciam ficavam muito tempo na frente da TV. Agora nós precisamos entender que as pessoas que empobrecem são aquelas que não sabem usar o celular e ficam muito tempo na internet, no ócio. Olha lá no seu celular, tem um dispositivo que mostra quanto tempo você ficou na internet. E é impressionante, porque aquilo vicia. Foi feita uma pesquisa, e esta pesquisa apontou como as novelas, filmes, séries e internet interfere diretamente na nossa vida sem nos darmos conta. A psicologia hoje já está tratando esta disfunção no meio do povo, porque as pessoas estão viciadas. Quer ver se você está viciado? Você vai no banheiro, se você leva o celular no banheiro, você está viciado. Conselho para os homens, principalmente casados: maridos, não levem celular no banheiro. Por quê? Como diz minha mãe, o diabo tenta. Não leva. Por respeito e por honra à sua esposa, não leva. Porque tem adultério virtual, amados. Jesus disse: aquele que olha para uma mulher e deseja a mesma coisa de dormir com ela. E eu já ensinei a igreja sobre o assunto, e eu preciso, de repente, dar um reforço rápido. Por exemplo, a pornografia não se trata de algo natural. São mulheres que se prostituem do outro lado, independente da idade. Hoje você encontra na internet pornografia infantil, você encontra na internet pornografia com adolescentes, com jovens, com adultos, com pessoas de idade, e nós entendemos que isso é uma exploração e um abuso espiritual. Não é só psicológico, não é só uma questão de tortura psicológica. Então imagina, abriu a tela do celular ou da TV, ali abriu um portal. Aquele espírito que está deste lado vai passar do outro lado, e aquela pessoa, ela vai ser reprogramada. Se você é de Deus, você vai ser contaminado. Você vai começar vendo, dizendo: não tem problema, eu tenho controle, mas daqui a pouco você está fazendo coisas terríveis.
Daqui a pouco você está olhando sem respeito para as mulheres. Daqui a pouco você vai ter um desejo desenfreado. Daqui a pouco você cai em pecado. E cair em pecado não significa tropecei e cair. A pessoa vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, até chegar no ponto que ela chega. Então nós precisamos compreender que a maior parte das vezes pode haver uma exposição espiritual maligna, e esses demônios entram na sua vida, e depois para você se libertar é algo extremamente delicado. Então nós precisamos, como igreja, entender que a bênção de Deus repousa sobre aqueles que se separam. Sabe o que significa a palavra santidade? Separação. Então nós somos um povo separado, nós não podemos ser como aqueles que são do mundo, não conhecem a Deus e vivem para os seus próprios prazeres. Tem coisa que você vai dizer: Deus, eu quero sacrificar para ti, eu não vou fazer isso, eu vou lutar contra este sentimento, essa vontade, e se precisar de ajuda, você precisa buscar ajuda. Tratamos lá atrás líderes do nosso ministério, muito amados, eles estavam trabalhando para Jesus, mas não viam resultado do seu trabalho. E eu me lembro de uma situação que a pessoa, ela estava tratando 2 ou 3 no seu grupo, na sua célula, com problema sexual, saindo com a namorada, saindo descomprometidamente com qualquer outra pessoa, envolvido com pornografia, tratando uns 3 casos. E quando a gente foi trabalhar, ele era o pivô, era aquele que precisava ser tratado, porque ele estava ministrando esta unção sem querer sobre a vida das pessoas. Aparentemente ele era uma pessoa de Deus, mas ele estava escravo da pornografia, escravo da questão sexual. Então nós precisamos entender como igreja o que é se separar. E olha a palavra que Deus deu a Josué: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Nós temos pessoas aqui que saíram das contas, saíram das dívidas, deixaram de ser inadimplentes, hoje compram à vista, hoje conseguem usar o cartão com disciplina, hoje constroem o seu patrimônio, hoje conseguem ter uma vida desafogada, hoje são abençoados, hoje são dizimistas e ofertantes com alegria no coração, porque eles compreenderam que a bênção de Deus repousa sobre aqueles que temem ao Senhor. Deus quer mudar a tua vida. Só que se você continuar no banho-maria, em cima do muro, café com leite, a vida não vai mudar. A tendência é de piorar. E a culpa não é do pastor, não é da liderança, não é da igreja. A questão é sua, é pessoal. Então você tem que fazer um autoexame, uma análise, uma introspectiva. Então pega aquele papel, coloca um risco no meio. O que eu estou fazendo de certo eu ponho de um lado, o que eu estou fazendo de errado eu boto o outro. Se você não puder escrever, escreve em código, corta as palavras, porque tem gente que é curiosa, né? A mulher vai, quero ver que esse marido espiritual, aleluia, vai escrever. Marca lá assim, para você entender, é você e Deus. Por exemplo, preciso melhorar a oração, preciso melhorar o jejum, preciso melhorar a leitura de Bíblia, preciso melhorar a frequência na igreja, preciso ser dizimista, preciso ser ofertante. Se você conseguir fazer estas coisas, você já vai viver uma revolução na sua vida. Agora, servir a Deus, muitas vezes do jeito que a gente serve, olha como que é sério, gente. Nós conhecemos pessoas que frequentavam o outro lado. Agora eu não posso falar por conta de transmissão de internet, por conta de uma série de perseguições, restrições, censuras. Então hoje nós somos, de certa forma, cerceados
do nosso direito de expressão. Mas a pessoa, ela servia o outro lado. Aí aconteceu uma fofoca lá onde ela cultuava, e ela foi suspensa por 1 ano, acho. A Cida está aí? Foi 1 ano, Cida. 1 ano ela foi suspensa, ela não podia participar das sessões lá. Mas ela tinha que ir na porta e ficar do início ao final lá na porta. Ela não entrava, não podia entrar. Ela teve um castigo de 1 ano. E a pessoa se sujeita à disciplina que o diabo aplica. As pessoas estão mais dispostas a fazer algo pela mentira do que nós pela verdade. O que a gente faz é sem vontade, é de qualquer jeito, é de forma mecânica, sem vida, automática. Parece, amados, é uma guerra espiritual. Tem que falar para a igreja orar, é o óbvio. Tem que falar para a igreja jejuar, é o óbvio. Tem que falar para a igreja ler Bíblia, é o óbvio. É a mesma coisa de falar para você, irmão, você precisa respirar para viver. Porque se você se fechar o seu nariz e a sua boca, não demora muito, você desfalece, você morre. Então a oração, o jejum, a palavra, o culto, cuidar da igreja de Deus, isso para nós é uma questão de vida ou morte. Você não tem como viver sem você respirar. Você não tem como viver sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro. São questões vitais para a nossa vida. Agora tem questões que são vitais para a tua vida espiritual. Por que eu estou pregando isso nessa noite? Porque tem irmão que está morrendo, tem irmã que está morrendo, tem casamento que está acabando, tem casamento que vai acabar, tem marido que está enroscado num relacionamento extraconjugal, e se ele não se converter, ele vai perder a família. Se a mulher não tiver sabedoria, se não for de oração, ela vai perder o marido. Pais que não se relacionam com os filhos, pais ausentes, filhos sem amor, sem cuidado, sem atenção. Amados, Deus deu para você um empreendimento, uma empresa, um negócio. Deus deu alguma coisa para você prosperar. Para de dizer que é para você afundar, que não vai dar certo. Você precisa buscar o dom de governo. Você precisa dizer: Deus me prospera para eu viver uma outra realidade na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz em 2 de Crônicas 31:10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoc, aquele que instruía o povo, que falava com o povo em nome de Deus, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Semana que vem nós vamos trazer a nossa oferta, a oferta alçada, a oferta especial, a oferta de amor, a oferta da ceia. Você vai precisar tomar uma decisão na tua vida. Não adianta você viver dizendo: eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Você vai ter que tomar uma decisão a ponto de dizer: eu quero romper, e isso vai acontecer na minha vida, porque eu precisei fazer isso. Enquanto eu ficava lá de boa, esperando alguma coisa acontecer, o meu milagre não veio, porque milagre você tem que provocar. Então você precisa se posicionar e dizer: não, eu quero mudar minha vida, eu quero disciplinar minha vida, eu quero mudar o horário que eu acordo, eu quero mudar o horário que eu vou dormir, eu quero mudar o tempo que eu fico nesse bendito celular, eu quero dar atenção para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos.
Eu quero aprender as coisas de Deus, eu quero ser mais dedicado a essas coisas espirituais. Eu quero visitar alguém, não para fazer fofoca durante a semana, mas para ir lá, orar por ele, interceder por ele, ministrar sobre sua vida, cuidar de alguém. Você vai ter que se disciplinar, porque enquanto você fica nesse marasmo, nesta pseudo-depressão, sabe quando a cura vem? Quando você começa a cuidar dos outros. Quando Deus coloca esse amor no teu coração, quando você começa a fazer para os outros, aquilo vai acontecer na tua vida, os outros vão fazer por você também, você está plantando, vai colher. Então chegou a hora que a gente precisa compreender o poder desta oferta, não é qualquer coisa. Você precisa pensar, não, eu quero colocar nesse envelope para entregar no dia de ceia, a minha melhor oferta. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra em Malaquias, no capítulo de número 1, olha aí, Malaquias, capítulo 1, versículo 14, pois maldito seja o enganador. Quem é o enganador? Tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então, quando você compreende para quem você está dando essa oferta, não é para o pastor Alberto, não é para a igreja da fé cristã, você está cuidando da obra de Deus, do reino de Deus, da igreja de Cristo neste tempo profético. Então quando você vem para frente, você não vem para pegar um envelope e deixar esquecido dentro da sua Bíblia, para deixar no porta-luva do seu carro, para deixar jogado em cima da cômoda, dentro de uma gaveta. Não, você tem que pegar isso daqui com muita seriedade e dizer, eu sei o que Deus está por fazer na minha vida. E quando você entregar, você vai entregar a sua melhor oferta. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 35, versículo 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Sabe o que é isso? É a pessoa que não é escrava de um espírito de avareza, ela faz com o coração voluntário. Ela não faz obrigada. Geralmente quem faz obrigado reclama. Geralmente quem faz obrigado cobra depois. E a igreja tem dois tipos de pessoas: aquele que é doador e aquele que é cobrador. Uma coisa eu sei, a oferta que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. E aqui Moisés está pedindo em nome de Deus uma oferta para construir o tabernáculo. Então ele está pedindo aqui, vamos continuar, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre, tecido, peles de animais, óleo, pedras preciosas. E olha o que foi que aconteceu no capítulo de número 36, versículo de número 5, e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Sabe o que significa? Estamos falando de um povo que estava lá no Egito, escravo, e quando foi para sair, o faraó disse, eles podem ir, mas não vão levar nada. Moisés disse,
eles não vão deixar nem sequer uma unha, eles vão levar tudo. Sabe o que foi que aconteceu? Eles prosperaram enquanto eram escravos, então eles tinham, e a Bíblia fala que eles trouxeram muito, eles trouxeram brincos, trouxeram correntes, trouxeram tiaras, braceletes, trouxeram muito ouro, muita prata, muito cobre, trouxeram tecido, trouxeram peles de animais, pedras preciosas. Por quê? Porque Deus enriqueceu o seu povo enquanto eles eram escravos, enquanto eles eram oprimidos. Deixa eu te falar uma coisa, se você mudar essa mentalidade, você vai começar a viver a riqueza de Deus na tua vida. Mas se a tua mentalidade for aquela mentalidade de, não, eu não vejo perspectiva, mudança, a minha vida não tem como mudar. Humanamente falando, talvez ela não tenha como mudar, mas eu quero te falar, o céu está trabalhando a seu favor. Deus, Ele quer se revelar a você através deste milagre, desta bênção na tua vida. Então eu quero crer, como nós já vimos na vida de muitos irmãos, eles vivendo aquilo que Deus tinha preparado para eles. O Ministério de Louvor pode subir. Eu gostaria que, em nome de Jesus, nesta noite, aqueles que estão dispostos a mudar de vida, aqueles que vão vir aqui para frente, vão vir assim com um coração cheio de fé, um coração que se prepara para receber de Deus aquilo que Deus tem para oferecer para o seu povo, para os seus filhos, para a sua igreja. Que você não fique no teu lugar, você que está endividado, você que está quebrado, você que está no fundo do poço, você que vive envergonhado, você que vive atormentado pelas cobranças, você que teve já grandes prejuízos na sua vida, você que já acumulou muitas perdas, você que está vivendo o pior de tudo que você viveu até hoje. Eu quero te falar uma coisa: enquanto você for passivo, enquanto você for omisso, enquanto você for negligente, nada vai acontecer. Mas quando você se levanta no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, e diz, não, a minha vida vai mudar, eu quero ser muito próspero, eu quero ser muito abençoado, eu quero que a minha vida mude, porque a minha vida mudando, eu quero abençoar esta igreja, eu quero abençoar esta obra, eu quero abençoar os irmãos, eu quero abençoar outras pessoas. Deus tem algo para fazer na tua vida, e eu acredito que vai começar hoje, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você se levantasse, viesse até a frente, pegasse o envelope, e já ficasse aqui. Se a tua esposa não veio, pega o envelope para você, um para ela. Se o teu marido não veio, pega o envelope para você e para ele. Faz uma oferta em nome dos seus filhos, faz uma oferta em nome do seu projeto, em nome do seu sonho. Faça uma oferta e deposita sobre o altar, crendo que o impossível vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Se posiciona em nome de Jesus, pede para Deus, diz assim, Deus, levanta, coloca na minha mão esta semana uma oferta, para que eu possa trazer, para que eu possa abençoar a tua igreja, a tua obra, este ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que neste momento, pode vir mais à frente, pega todo esse lugar aqui, porque é profético, quando nós nos colocamos diante do altar, em nome de Jesus. Este voto é feito diante do Senhor, e quando uma oração é acompanhada de um voto, ela tem mais poder, porque nós estamos fazendo algo que nos custa, algo que vai contra a nossa mente, e a mente diz, não faça isso, não entrega, você não pode fazer. Mas se você continuar do mesmo jeito que você está, a coisa vai piorar. O altar tem esperança para você, o altar tem livramento para você, o altar tem cura para você, o altar tem milagre para a tua vida. Em nome de Jesus, levanta esse envelope, diga comigo, Deus, neste momento, eu quero apresentar a minha fé a Ti. É por isso que eu pego este envelope e levanto, porque este envelope é apenas
uma demonstração daquilo que eu preciso e quero fazer para mudar a minha realidade. O Senhor conhece a minha vida, sabe das minhas limitações, dos bloqueios, dos impedimentos. Está nas tuas mãos o exaltar e humilhar. Está nas tuas mãos promover ou rebaixar. Está nas tuas mãos o milagre que eu preciso. Por isso, em nome de Jesus, neste momento, eu vou contra tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é do inferno e que tenta me parar. Eu rejeito os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que quer me bloquear. Eu nasci para vencer, eu nasci para prosperar, eu nasci para abençoar sua casa, eu nasci para abençoar esta obra, e eu quero fazer muito mais do que aquilo que eu tenho feito. Por isso, Deus, nesta noite, em nome de Jesus, eu me coloco diante do teu altar. Libera sobre a minha vida o milagre de que eu preciso. Libera sobre a minha vida aquilo que tu tens para mim, aquilo que o céu tem guardado para mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Pai, que desta oferta vos advenha maior abastança, que o teu povo não coloque neste envelope qualquer coisa, como nós lemos há pouco, porque nós estamos fazendo para o grande Rei, para aquele que é tremendo e poderoso sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, olha para este irmão, olha para esta irmã, olha para esta pessoa que estão passando por um deserto, um estreito, um aperto. Olha para esta pessoa que tem sofrido, pressionada pelas cobranças, oprimida pelos cobradores. Em nome de Jesus, muda a sorte daqueles que estão há muito tempo desempregados, que estão cansados de distribuir currículos. Olha para aqueles, Senhor, que têm tentado mudar de vida, mas na própria força, no braço de carne, não conseguem. Olha para este povo que se coloca diante do teu altar para fazer uma aliança contigo nesta noite. Em nome de Jesus, eu, como pastor, sacerdote e profeta deste lugar, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. E eu profetizo que a bênção chegará não muito longe destes dias. Libera, Senhor, as demandas na justiça. Dê a causa, o ganho de causa para o teu filho e para a tua filha. Que os inimigos sejam envergonhados. Em nome de Jesus, Senhor, dá uma reviravolta nesta situação. Em nome de Jesus, libera esta aposentadoria, esta pensão, esta indenização. Libera, Senhor, contratos sobrenaturais para esta empresa, compras sobrenaturais. Libera, Senhor, acordos sobrenaturais. Libera, Senhor, grandes milagres, e que o teu povo possa olhar para isso e dizer: o impossível de Deus aconteceu na minha vida. Era impossível para mim, mas era possível para Deus. Senhor, eu coloco diante de ti toda causa maligna, de doença, de enfermidade, de dor, de sofrimento, de lágrima, de perseguição, de injustiça, de ameaça, seja sobre o teu povo. E eu creio, Senhor, que no próximo domingo vamos trazer para este altar algo que nos custa, algo especial. É para a tua casa, é para a tua obra, é para ti. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. E graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Gostaria que você, meu irmão e minha irmã, pudesse neste momento fazer tua oferta. A oferta que você entrega no domingo. Não é para você entregar este envelope. Repete comigo. Não é para eu entregar este envelope. Este envelope é para a semana que vem. Amém? Este envelope é para a semana que vem. É para a ceia. Mas agora você pode pedir o envelope da oferta da noite. Por favor, balança aí a sua mão. Chama aí um colaborador, um servo, um diácono. Nós temos ali a Fábia com a maquininha de cartão.
Balança aí, por favor. Pede um envelope. Faz o Pix está em tela. Em nome de Jesus. Se você não fizer o teu Pix hoje domingo, por favor, faça durante a semana. Nós temos os nossos desafios, dia 10, dia 20 e dia 30. E o Senhor tem cuidado de nós. Faça sua oferta em dinheiro, faça sua oferta em cartão, faça sua oferta através do Pix, ou entregue na administração durante a semana, em nome de Jesus. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, meu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que baixa o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, se risar e deitar-se sobre as pedras do altar. Vamos ficar em pé. Estenda as mãos para cá e diga: Senhor, eu quero abençoar os dizimistas e ofertantes deste ministério, os novos dizimistas e ofertantes, aqueles que pararam e estão de volta. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, libera a tua bênção sobre a tua casa. Em nome de Jesus. E todo o povo diga comigo: amém. Assim seja e assim será. Vamos fazer o decreto 2022. Diga: sob a direção do Senhor, eu declaro como ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e rebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará a direção rumo à vitória. Deus, abençoamos cada pedido de oração, abençoamos cada projeto de vida, abençoamos os dizimistas e ofertantes deste lugar, abençoamos os irmãos que estão em casa. Pedimos, Senhor, por aqueles que nesta hora intercedem e fazem uma corrente de fé, orando por alguém que está doentado, enfermo, enfim, com alguma situação, que a tua bênção repouse sobre todos eles, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Que a bênção do Senhor resplandeça sobre a sua vida, que você seja abençoado ao entrar, ao sair, onde colocar a palma das suas mãos e a planta dos pés, que em nome de Jesus, você veja a glória do Senhor se manifestando dia a dia na sua vida. Uma semana de vitória. Vão na paz e que Deus abençoe.